Volta aqui com vocês. O nosso bom dia novamente aí para a turma de Assunção, para a turma de São Luís, São João da Canabrava. Nosso bom dia aí para a turma que acompanha pelo YouTube. E olha essa turma linda aí de São Luís, para Nádia, Leôncio, Sávio, Leomário também. Nosso bom dia para vocês. E nosso bom dia também para essa turma linda aí, né, Maria Cauane? A Nívia, a Janice, a Lívia, o Gemerson, a Aurikelly, a Socorro, o Guilherme, o Heitor, opa, Geisla, bom dia aí, Gustavo também, bom dia, Jorlan, bom dia, Kailane, bom dia, Marcos Ricardo, bom dia, Cauane também novamente, bom dia, Tainara, bom dia, Natânia, bom dia, Raik. Então, nosso bom dia para todos vocês, e espero que a gente esteja mostrando aí para vocês esses assuntos da apuração de resultado de uma maneira bastante simples, para que a gente está indo bem passo a passo para que vocês possam compreender bem. E peço novamente para vocês assim, tendo dúvida, não deixe a dúvida para depois, tá bom? Então, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Nós estamos agora conversando com vocês a respeito o imposto de renda que incide sobre a empresa. Já falamos aí que tem uma incidência de 15%, e se passar 240 mil, há um adicional de 10%. E também falamos que o imposto de renda ele é apurado pelo regime de competência. Tá? Então, aqui, o regime de competência, que é considerado para o imposto de renda no período que foi gerado no ano base. E não no período de pagamento do exercício. Então, para fins de efeito para cálculo do imposto de renda, a apuração do resultado dela deve ser considerando o período de competência. Professor, eu não estou entendendo esse negócio não, que o senhor está falando em regime de competência, que negócio é esse aí? Não entendi não. Na aula que o senhor falou isso aí, eu estava dodó e não vim. Não assisti ainda. Pessoal, regime de competência significa que naquele momento que o registro deve ser quando realmente acontece o fato. Vamos colocar para vocês essa questão do regime de competência, lembrando aí que, veja só, imagine só que você vai fazer o seguinte, olha, você vai a uma loja hoje, professor, não tem dinheiro não. Mas é só imaginação, né? Imagina que você vai a uma loja e você chega lá e compra um celular daqueles top, né? E aí o que acontece? Você vai comprar a prazo, o famoso fiado. E a loja está com uma promoção. Aí você está aí, hoje nós estamos aí no dia 11 de outubro, e a loja está com uma promoção que você compra hoje e começa a pagar só em janeiro, né? E aí você comprou hoje, o celular já saiu com ele todo bonitão, tal, isso aqui, estou testando, eu vou botar meus aplicativos e tal, vou assistir a aula do professor Jorge agora nesse celular bonitão aqui, que tal, vai ficar... Aquela coisa todo empolgado, todo satisfeito. Você não tirou nem um tostão do bolso, não pagou nada. Comprou fiado, vai pagar dia 10 de janeiro. Se você fosse uma empresa, para fazer a tua contabilidade, pelo regime de competência, você vai registrar que você comprou, teve essa despesa para comprar, em outubro de 2022. Professor, mas eu vou pagar só em janeiro de 2023. Não, lá é regime, é onde você vai pagar. Tá? Então, todas as receitas e despesas para nós na contabilidade, pelo regime de competência, eles são registrados quando acontece o fato. E isso vai ser base para o cálculo do imposto de renda. Né? Então, pode acontecer, se for compra à vista, então há coincidência, então não tem problema. Né? Para que vocês possam ter ideia, né? Para que se paga o lucro do imposto, fazer os cálculos do imposto de renda, nós vamos ter alguns itens que podem ser adicionados ou deduzidos do imposto de renda. Então, para que a gente possa saber, vocês possam saber,
que a base de cálculo do imposto de renda não é exatamente o lucro que é apurado na contabilidade. Professor, agora o senhor... A legislação do imposto de renda, ela não usa aquele resultado que a gente tem lá na DRE. Lembra que nós chegamos lá no resultado, na nossa DRE? Lucro antes do imposto de renda? É porque, veja só, aquele lucro que está lá, apurado, o lucro que está apurado na DRE, ele é ajustado conforme a legislação do imposto de renda. Né? E aí, nós vamos estar, pela imposto de renda, vai chamar que é o denominado lucro real. Professor, faz isso comigo não, professor. Aí agora complicou. Eu tenho um lucro que eu apurei do DRE, mas ela do imposto de renda... E essa legislação do imposto de renda, pessoal, ela é cheia de trique-trique, né? Então, nós vamos ter que aí fazer algumas deduções e ajustes, né? Bom, normalmente o que a gente faz, né, na contabilidade, a escrituração mercantil, nós fazemos de acordo com as normas. Cadê? Assim, nós fazemos a escrituração conforme as normas contábeis, né? Nós vamos apresentar para vocês, vamos ter aula específica para falar sobre essas normas contábeis e ver como é que é o processo, né? Mas nós temos um livro auxiliar que nós denominamos de livro de apuração do lucro real ou LALUR. E eu vou dizer para vocês, pessoal, é obrigatório pela legislação fiscal. Né? E esse é um livro que é feito para fazer o ajuste contábil. Ou seja, a partir da escrituração fiscal, nós vamos ter um cálculo de qual vai ser a base para o cálculo do imposto de renda. Para a gente possa ilustrar para vocês, nós vamos usar um modelo. Partindo da escrituração, nós vamos partir da escrituração com obediência aos preceitos da legislação comercial, ou seja, a lei das SAs, né, considerando os princípios contábeis, né, para que a gente possa fazer os ajustes. Então vamos começar a fazer esses ajustes aí, tá? Então, LALUR. Então, o lucro contábil ajustado, né, conforme a legislação do imposto de renda, nós vamos ter para fazer o lucro real ou denominado lucro tributável, que ele é obtido utilizando a seguinte forma. Eu vou pegar o lucro antes do imposto, dos tributos, e vou fazer inclusões e exclusões. Então, nós temos aqui que os custos e despesas, né, e perdas de quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro, que de acordo com a legislação do imposto de renda não são dedutíveis, aqui de acordo com a legislação do imposto de renda não são dedutíveis, eles são excluídos, ou são, vão somar a base do lucro para que o lucro fique maior. Quais são esses tipos, né? Quais são esses tipos de despesas que foram computadas lá na apuração do resultado e que agora eu tenho que incluir? Veja só, lá na legislação, na apuração da DRE, você pode ter tido alguma multa fiscal punitiva. Eu não cumpri, não sei o que e tal. Embarquei mercadoria sem nota fiscal. E aí peguei uma multa por estar transitando com mercadoria sem emissão de nota fiscal. Pegou uma multa. A multa não entra, então ela tem que ser somada ao lucro antes do imposto de renda. E também a depreciação,
ela tem uma tabela, a Receita Federal tem uma tabela do que você pode considerar, né? O formato, fazer os cálculos de acordo com as tabelas feitas pela Receita Federal, o cálculo da depreciação. Então, se você fez um cálculo de depreciação que está acima do que foi permitido, tem que somar, né? Então, aqui são as somas. Mas também tem algumas, né, subtrações que eu tenho que fazer, que tem algumas deduções que são permitidas pela legislação. Veja só, pessoal, as deduções também são aquelas que são permitidas. A legislação do imposto de renda tem umas coisas que elas não permitem ser deduzidas na apuração do lucro. Mas também temos algumas que são permitidas, né? Mas que não foram subtraídas até o momento, não, né? Então, veja só, pode ser que no ano anterior, não vou entrar no mérito, pode ter acontecido lá alguma necessidade de fazer ajuste, e tivemos aqui um prejuízo no exercício anterior. Então eu tenho que tirar do meu lucro lá, porque aquele prejuízo, tem que dividir um pouquinho com o governo, né? E também algumas contribuições que são feitas para instituições ou fundos de assistência social ou previdenciária dos empregados. Então, se a empresa constitui um fundo para os empregados, ela pode também deduzir. Então, aqui, nós temos nesse nosso mapinha aqui, inclusões, e vamos ter as nossas inclusões lá no nosso lucro, para transformar o nosso lucro que apuramos antes do imposto de renda, transformar ele em lucro tributável, ou que, como a Receita Federal chama de lucro real. Então, a partir daí, nós fizemos lá, pegamos o nosso lucro real. Será que pego aqui a caneta agora? Não, não vai. Aqui, para apurar o lucro real, eu peguei o lucro antes do imposto de renda, fiz a soma daqueles valores que eu tinha deduzido lá de multas e tudo mais, são as inclusões, e tirei os prejuízos de exercícios anteriores, fiz as minhas exclusões, tá? A legislação do imposto de renda tem lá a lista do que são para incluir e o que é para excluir. E assim, para apurar o lucro real, eu vou calcular 15%. E aí, nós vamos fazer a provisão para o imposto de renda. Tá? Então, agora eu já tenho como fazer esse cálculo da provisão do imposto de renda. Tá? Então, nós tivemos aí que o lucro real é apurado no livro de apuração do lucro real, para que a gente possa separar, né, no primeiro passo, a apuração do resultado fiscal da contabilidade, né, e a apuração do resultado fiscal do resultado da contabilidade financeira. Então, nós vamos ter que, conforme lá, nos itens anteriores, não vamos calcular o imposto de renda, mas sim lá pelo livro, né, pelo livro de apuração do lucro real. Tá? Então, não vou chegar lá na DRE, quando eu chegar lá no lucro antes do imposto de renda, eu já falo, não, eu vou ter que ir lá para o livro de apuração do lucro real, e para fazer as inclusões e exclusões, para apurar e trazer esse cálculo aqui. Então, esse cálculo aqui, ele vem lá do livro auxiliar, tá? Né? Ele vem aqui desse livro auxiliar para fazer o cálculo. Não é na DRE direto que eu faço, tá bom? Se eu fizer na DRE, só se não tiver inclusão e exclusão, mas se fizer direto pode acontecer erro, tá? Assim, nós vamos ter que, pela lei 11.941, na lei que fez ajuste na lei 6404, que é a lei das SAs, para fins de escrituração contábeis, os registros, né? Para fins de escrituração contábil, os registros contábeis que fossem necessários para a observância da disposição tributária,
a determinada base de cálculo, quando não devam, por sua natureza fiscal, constar na escrituração contábil, ou forem diferentes lançamentos da escrituração, serão feitos exclusivamente no livro de registros contábeis auxiliar aos registros fiscais, que seria o nosso caso, o nosso LALUR. Tá? Livro de apuração do lucro real. E assim, nós temos aí esse livro auxiliar, que é chamado LALUR, para fazer a apuração. Nós não estamos fazendo. Todo esse parágrafo aí é para dizer o seguinte, que a lei disse assim, olha, você não vai fazer esse cálculo lá na DRE, você vai fazer lá no livro auxiliar, tá? Esse parágrafo, esse artigo dessa lei diz exatamente isso. Pronto. E olha aí, pessoal, um exemplo do cálculo do imposto de renda e da provisão para vocês. Primeiro nós partimos lá da receita bruta, tá? Veja aqui, ó, partimos lá da receita bruta. Tivemos as nossas deduções, né? Abatimentos, tal, ICMS, os abatimentos. Chegamos à receita líquida. Deduzimos os custos dos produtos vendidos. Chegamos ao nosso, vamos grifar, o nosso lucro bruto, né? Vamos grifar esses aqui, que são as cabeças, né? E aí, vamos deduzir as despesas operacionais. Aí nós temos aí as despesas operacionais para deduzir. Nós temos aí a despesa com venda, despesa administrativa. Chegamos ao lucro antes da receita e despesa financeira. Efetuamos os lançamentos, os cálculos, as deduções aqui das despesas financeiras, as perdas extraordinárias. Chegamos ao lucro antes dos tributos. E aí, agora eu vou fazer a nossa provisão por imposto de renda. Tá? Essa provisão, pessoal, vai me diminuir o lucro lá, o resultado lá na DRE também, tá? O imposto vai sair da empresa. E assim, né? Para a gente fazer o cálculo do imposto de renda, nós vamos ver. Vamos considerar aqui que a nossa empresa aqui, ela não tem participação em outras, né? Para que a gente não tenha problema aí de calcular as provisões de imposto de renda, essas coisas. Então vamos supor que ela não tem participação em outras empresas, que senão teria que entrar também lá nesses cálculos. Mas aí a gente vai mostrar para vocês direitinho. Aqui a empresa calculou que fez um cálculo da depreciação sobre máquinas e equipamentos com base em 15%, né, do percentual de depreciação e não em 10%, conforme está a legislação do imposto de renda. Então, nós tínhamos aí uma máquina aí que valia 60 milhões, maquinária pesada, né? E aí, nós tivemos aí os nossos cálculos. Também tinha lá uma multa fiscal. A empresa aqui andou vacilando. 4 milhões de multa, né? E também, no exercício anterior, tivemos um prejuízo de 3 milhões. Né? Observação, né? Que aqui o imposto de renda permite reduzir prejuízo de exercícios anteriores para cálculo do imposto de renda. Né? Embora tenha algumas regras bastante específicas para isso aqui, mas vamos considerar aqui sem essas regras bastante específicas. Voltando. Assim, nós temos lá que o lucro antes do imposto de renda, 3 mil. E aí nós tivemos aqui agora, lá no nosso livro de apuração do lucro real, nós estamos falando aqui, que nós estamos falando do nosso LALUR, né? Olha aqui, ó. LALUR, né? Que é o livro de apuração do lucro real, né? Nosso LALUR, tá? Tivemos como inclusões aqui o excesso, que foi 5% da depreciação. Lembra que nós falamos que a depreciação foi calculada com base em 15% e não em 10%, conforme está na legislação? Então, esse valor lá, 5% de 60 milhões, deu 3 milhões. Né?
Veja que aqui tínhamos um lucro antes do imposto de renda de 3 milhões. Vamos fazer a inclusão. Aí teve a multa fiscal de 4 milhões. Então, agora, somando tudo, nós vamos ter 10 milhões. Aí tivemos também exclusões de prejuízo anterior, que foi de 3 milhões. Chegamos ao nosso lucro real de 7 milhões. Então, é a partir desses 7 milhões que nós vamos fazer o cálculo do nosso imposto de renda. Tá? Então, para fazer esse cálculo do imposto de renda, nós vamos pegar aqui, né, a alíquota de 15% sobre o lucro real e vamos aplicar os 15%. Né? Então, a nossa provisão do imposto de renda vai ser de 1.050.000, que é 15% de 7 milhões. Aqui, pessoal, não considerei os 10% adicional, mas se tiver que considerar, tem que botar os 10% também. Tá? Então, podemos dizer para vocês agora que nosso livro de apuração lá, nós vamos ter no lucro antes do imposto de renda, que era, aqui ó, tá vendo? Ó, era de 3 milhões, né? Que era de 3 milhões, tá lá no nosso, aqui na nossa DRE, tá pessoal? DRE, né? Que era de 3 milhões, nós tivemos agora a provisão, 1,5 milhão calculado aqui, né? Ó, tá vendo? Esse cálculo aqui, ele vem para cá. E aí, o lucro líquido de operações continuadas, né, 1.950.000. Difícil. O professor, não é difícil não, mas que é enrolado é. Né? Não é fácil não, é cheio de trique-trique, tá? Nós observamos aí para vocês, pessoal, que lá na apuração do lucro tributável, nós observamos que tivemos as inclusões, né? No resultado apurado da contabilidade, e tivemos inclusões. Então, nós tivemos aí ó, que essa empresa efetuou uma depreciação de 15% e não de 10%, então teve que fazer o ajuste. Houve também uma multa fiscal, né, que a empresa teve desembolso de 4 milhões, então tem que ser considerado também. E assim, nós sabemos que o imposto de renda estabelece regras de taxas máximas aceitas para a depreciação. Professor, mas por quê? Porque, veja só, as pessoas fazem essa conta da depreciação, porque imagina assim, o imposto de renda coloca lá que é 10%. Mas imagina só que você tem uma máquina que está trabalhando com um nível mais forçado. Tá? E aí, ela vai ter um desgaste mais rápido, né? Imagina se você tem uma máquina que você utiliza, vamos dizer, um trator, né? Que está usando aí na produção, fica mais fácil usar, na produção agrícola. E aí esse trator você está usando ele, ao invés de estar usando aquele no horário de trabalho normal, dar uma pausa, fazer manutenção e tal, essas coisas, não. Você está colocando ele para trabalhar 24 horas. Troca as pessoas, mas o trator continua funcionando. Provavelmente esse trator vai ter um desgaste mais acelerado. Tá? E isso o empresário pode fazer essas contas porque ele quer saber o seguinte, quando é que ele tem que repor aquele equipamento. Então ele pode fazer isso para fazer. Mas na apuração do imposto de renda, ele vai ter que fazer esse ajuste. Tá? Então, nós vimos aí que tem que fazer essas deduções e inclusões para calcular o imposto de renda. Então, para que a gente possa ter, para efeito de fazer a distribuição de dividendos, né, nós vamos fazer o cálculo da rentabilidade da empresa. E assim, é relevante que a gente ter, né, o cálculo do lucro real, que vai ser relevante para a apuração nossa do imposto de renda e também para o cálculo. Né. E a legislação brasileira, né, nós damos outras provisões tributárias também, como a contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, a CSLL, e essa com a base numa alíquota de 9%, né, vigente em fevereiro, né, lá desde 1º de fevereiro de 2000, alíquota de 9%. E veja só que nós já tivemos aqui agora o lucro antes do imposto de renda, fizemos o cálculo do imposto de renda, tendo que passar lá pelo livre auxiliar do lucro real. E agora nós precisamos calcular a nossa contribuição social sobre o lucro líquido, que é uma alíquota de 9%. Vamos agora conversar um pouco sobre ela.
A regulamentação nossa, lá no CPC, o CPC 31, que trata de operações descontinuadas, que é o que compromete a empresa que tenha sido alienado ou que esteja classificado como mantido na venda. Aí nós vamos ter aqui, que representa uma importante linha separada dos negócios ou área geográfica de operações. E também é a parte integrante de um único plano coordenado para vender uma importante linha separada de negócios em área geográfica ou operações. E também é uma controlada adquirida exclusivamente com o objetivo de revenda. Dessa forma, nós temos aqui algumas operações descontinuadas, que são bens ativos não circulantes, postos à venda, e o resultado dessa venda pode ser receita ou despesa. E vão aparecer lá na DRE como operações descontinuadas. Veja que nós estamos preparando para fazer o cálculo da CLL, E aí, o lucro depois das operações descontinuadas, vamos deduzir as participações previstas no Estatuto. Por exemplo, participações de debêntures, participações de empregados e administradores, participações de beneficiárias e as contribuições para os fundos de assistência e previdência dos empregados. Se as participações dos empregados, participações, seja de empregado e administradores, forem da mesma forma, no mesmo instrumento financeiro, devem ser destacadas nesse grupo. É claro que aqui eu tenho que fazer essas participações destacadas desse grupo por conta da questão dos fundos aí também. Então, vamos ver aí agora essas deduções. Primeiro momento das debêntures, que a empresa pode fazer empréstimo mediante a emissão de debêntures e vai pagar juros periódicos para aquelas pessoas que investiram nessa debênture. Pessoal, debênture é como se é um formato que as pessoas emprestam dinheiro para as empresas aumentarem seu processo produtivo. E essas empresas aqui, essas debêntures, elas normalmente são de longo prazo. E essas podem também, podem assegurar ao titular dessas debêntures, além dos juros, a correção monetária da participação. E esses lucros aqui também podem ser dedutíveis lá do imposto de renda. A participação dos empregados e administradores, esse aqui, pessoal, é um complemento à remuneração dos empregados, que algumas empresas já julgam assim, não, participação no lucro. Isso está previsto na nossa Constituição. Algumas empresas já estão aplicando isso aqui e é muito bom. Normalmente isso aqui está definido lá no Estatuto da empresa, qual é o percentual sobre o lucro. Então aqui, no contrato social, está definido lá qual é o percentual. E também, constitucionalmente, é obrigatório. É bom observar para vocês o seguinte, que a participação de administradores é desestimulada pela legislação. Nossa legislação não estimula a participação dos administradores. Uma vez que ela não é, a participação de não é permitida dedução para efeito do cálculo do imposto de renda. Já as do empregado pode. Então, aqui, a participação dos empregados é dedutível lá da base de cálculo do imposto de renda. É importante, são muitos detalhezinhos, Muitos detalhezinhos. E é importante saber esses detalhezinhos todos aí, pessoal. As partes beneficiárias, pessoal, aí são outros investidores, que foi introduzido lá pela Lei 9.941, que aí são concedidas a pessoas,
que tiveram atuação relevante, né, aqui para pessoas que tiveram atuação relevante no destino da sociedade, como por exemplo aqui os fundadores, os reestruturadores que trabalharam, que reconstruíram e tal, né? Então são títulos que são feitos, né? Esses aqui são títulos negociáveis de valor nominal que as pessoas têm e eles são remunerados, né? E essas pessoas têm direito à participação lá no lucro da empresa. Então se você fundar uma empresa, tudo direitinho, depois, né? Você como fundador pode ter essa participação lá no lucro, né? Só que assim, né? Embora está previsto lá no estatuto, não é dedutível do imposto de renda. Então, tem que voltar lá para o imposto de renda. Aí as contribuições, né, para instituições ou fundo de assistência e previdência dos empregados. Aí que, pessoal, são doações que a empresa faz para aumentar o saldo lá dos fundos, né, da assistência para os empregados. E nesse caso, essas doações elas são dedutíveis do imposto de renda. Então, ela vai lá para as deduções lá da base de cálculo. Tá? Aqui, pessoal, no que tange aí as participações dedutíveis, né, para efeito do imposto de renda, são destacados que nós colocamos aqui que essas deduções elas têm limites estabelecidos na legislação do imposto de renda. Para cada uma dessas possibilidades de deduções, pessoal, tem lá limites também. Tá? Então é importante vocês saberem que existe essa perspectiva aí de ter esses limites. E assim, pessoal, né? Passou uma demais? Não. Tá aqui, tá certo. Então, a nossa apuração do lucro líquido, que vimos lá, a apuração lá, botando aqui outro exemplo para vocês, né, que era de 1.000. Aí nós vamos ter agora a participação lá, né, lucro depois do imposto de renda. Aí 10% de participação em debêntures, lá, a remuneração prevista, 100.000. A participação dos empregados, aí eu tiro lá, de 1.000 eu vou tirar os 100, sobrou 900. Veja que aqui, ó, né, para fazer essa conta, vem para cá, para tirar a participação dos empregados. Aí, vamos para a participação dos administradores, nós chegamos a 10%, chegamos aqui, e aí, opa, não foi, e aí? Agora para pegar essa borracha, não pega. Então, pessoal, esse 910 que vem para cá, tá? Calculando, deu 81, participação da administração. Veja, pessoal, que prioritariamente a participação dos empregados vem primeiro, né? Então, olha aqui, ó, é nessa ordem, tá? Se essa conta aqui for feita em ordem diferente, o resultado vai dar diferente lá também, tá? Então, lembre-se sempre que esses resultados aí têm que ser calculados assim, nessa ordem aí. E aí, vamos aqui as contribuições e doações, que vai ter aqui o valor estipulado. E assim, vamos ter o lucro líquido. Beleza? Veja que a nossa DRE está quase chegando no final, né? Bom, e o lucro líquido, né? Eu vou fazer todas essas deduções. Aí nós vamos dividir o lucro líquido pela quantidade de ações ou cotas que a empresa tem. E aí nós vamos ter o lucro líquido por ação ou capital social. Que aí vai chegar o valor, né, básico, né? E tudo isso, pessoal, né, tudo isso aqui, depois de feito todas essas demonstrações, né, indicadas na nossa DRE, que vai estar lá no nosso capital social. E aí, vemos que o lucro líquido é a sobra do que vai ser passado para o empresário, né, ou o proprietário da empresa. E assim, nós vamos ter uma demonstração de lucro ou prejuízo acumulado, caso, né, a gente vai ter que acompanhar um outro demonstrativo, tá bom? Mas não vamos chegar a fazer esse demonstrativo também, tá? Por enquanto aqui é só DRE. Tá bom? Bom, e assim, pessoal, né, nós vamos aqui o nosso accounting. Vamos evoluir agora um pouquinho mais na nossa DRE, tá?
Então, eu vou mostrar para vocês o modelo completinho da DRE, conforme a legislação fiscal e o CPC 26, né? E o CFC 1255, tá? Então, pela legislação societária, o formato da nossa DRE é esse aqui, tá? Legislação societária. Veja que nós temos aqui todos os elementos do nosso DRE, tá? E também, vamos pegar todas de uma vez, né? A forma prevista lá, né? A legislação societária que nós estamos falando, pessoal, é essas leis aqui. A ITG 1000 dá esse outro formato. Pessoal, existem umas pequenas diferenças entre um e outro. Veja lá, começa sempre com receita bruta e veja que é resultado líquido. Mas aqui, pela legislação societária, vê participações e tudo mais, mas aqui não há essas discriminações, algumas discriminações de outras despesas operacionais e tal, né? Lá no CPC também, né? 26. Aí tem aqui, ó, entra a contribuição social sobre o lucro. Então, vocês façam um comparativo para cada tipo de aplicação que vai ser feita, tá bom? Aí eu só botei as três novamente aí para vocês terem elas bem direitinho, tá? E eu vou apresentar para vocês agora um modelo de DRE. Veja só, esse modelo de DRE é tudo isso aqui, tá, pessoal? Ó, tá? Tudo isso aqui, mas eu peguei e fui cortando ele, né? Cortei bem aqui e botei grandão para vocês verem lá, tá? Demonstração da receita, apuração do lucro bruto, começa lá com a receita bruta, veja aqui, ó. Começa aqui com a receita bruta, encerra aqui. Então, nós começamos aqui, paramos aqui. E é o que a gente trouxe para cá, tá? Esse é só um modelo para vocês terem, né? Como fazer depois. Aí, ó, agora a segunda etapa, nós partimos lá do lucro bruto, né? Que é as despesas operacionais, e vamos até o resultado das receitas financeiras. Então, olha aí, tá? E também agora pegamos outra parte daqui. Aí que nós pegamos do resultado antes das despesas financeiras e fomos até o resultado do período, tá? Tá bem até aqui. Então é esse trecho aqui, tá ali para vocês, grandão. E também na parte final nós apresentamos para vocês aqui a apuração, né? Fazer lá o lucro líquido da operação. Tá? A seta ficou errada, né? É aqui, né? Então, para fazer a destinação da participação societária e tudo mais. Tá bom? E aí, a gente colocou mais detalhada essa parte final aqui para vocês, tá? Para vocês verem como é e ver a partir da receita bruta chegando aqui, né? Esse formato que a gente está fazendo aí, mostrou aí para vocês, pessoal, ele não tem conflito com a lei das SAs, tá? Com a 6404. E é um modelo que é praticado aí por muitas empresas no Brasil afora todinho, né? E não há, se vocês forem pesquisar mais, vocês vão ver que não tem grandes divergências a respeito disso, né? Que tal, pessoal? Até aqui. Né? Pesado? Bastante, né? Olha, pessoal, eu recomendo para vocês, tá? Vocês fazerem aí uma revisão, tá? Fazer uma revisão dessa aula, lerem bastante, rever a aula toda direitinho, tá? Então, vamos parar por aqui e vamos começar a fazer alguma... Ah, não, aqui ainda não, essa aí não. Cadê? É esse aqui, né? Vamos praticar um pouquinho para exercitar nesse finalzinho da aula, tá? E a gente vai trazer alguma coisinha para vocês ainda nas próximas aulas. Vamos trazer algumas coisinhas mais, relembrar isso aqui, recapitular um pouco, porque eu sei que é denso mesmo esse assunto, muito denso. Eu não vou confessar para vocês, eu demorei um bocadinho para aprender esse negócio aí, né? Mas assim, vocês baixam o PDF. Quem tiver dúvidas, alguma coisa assim, né? Pode passar mensagem para mim lá e a gente manda o material, inclusive mais completo para vocês, tá? Então,
Vamos aí. Nós deixamos na aula passada para vocês colocar em ordem essa DRE aí. Agora, vocês colocaram essa DRE em ordem, né? Aqui, pessoal, veja só, né, que aí nós temos lá programa de PIS, lucro operacional. Aqui não é fazer conta nenhuma. É só dizer, pessoal, o que vem primeiro, o que vem segundo. Então, eu coloquei para vocês aqui um outro quadro aqui, tá? Com esses mesmos dados, só para vocês numerarem aí o que é primeiro ou o que é segundo. Então, basta vocês fazerem aqui o seguinte, olha. Olha aqui, ó. Vendas brutas incluindo IPI. Então, nesse caso aqui, é o quê? É o 1, né? E aí? Agora, é para vocês colocarem a sequência numérica todinha. Colocaram? Olha, pessoal, vamos exercitar. Agora nós passamos por todas essas etapas, mostrando para vocês como fazer tudo isso aí para vocês. Todas as etapas nós mostramos aí na aula anterior e nessa de hoje, nós colocamos aí tudinho. Veja que aqui, pessoal, né? Esse é o primeiro item, e esse aqui é lucro líquido por ação. Então aqui é o último, né, item, que é esse aqui, tá? Que é quando você pega lá no finalzinho e tira, né, os percentuais aí, tá bom? Então, aqui vou deixar para vocês, né, a sequência corretinha desse aí para vocês. Como é que fica a nossa sequência aí, ó, nosso gabarito aí para vocês, tá? Então, lembrando para vocês que o IPI, né, embora a gente colocou aqui, mas o IPI está fora desde 2013. E olha, pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês, né? E espero encontrar com vocês a semana que vem. Um abraço e até lá.